Endocardite. Duas pessoas chegaram à ala de cardiologia. Uma delas era a Alex, de 23 anos, que chegou com febre, calafrios e fadiga. No exame físico, suas unhas apresentavam hemorragias em estilhaço e as palmas das mãos tinham algumas lesões eritematosas planas. Havia também algumas marcas de picadas no antebraço. A outra era Maria, de 80 anos, que também tinha febre, hemorragias em estilhaço e as mesmas lesões eritematosas planas vistas anteriormente. Na ausculta, foi ouvido um sopro cardíaco. No histórico, ela mencionou que esteve no dentista há 2 semanas. Então, ambos provavelmente têm endocardite, uma inflamação da camada interna do coração. Lembre-se de que a parede do coração é composta por 3 camadas: o epicárdio, sendo a camada mais externa, o miocárdio e o endocárdio, que é a camada que fica inflamada. A inflamação pode afetar as válvulas cardíacas, o endocárdio mural ou até as válvulas protéticas. Os casos mais comuns de endocardite são devido a uma infecção microbiana, chamada endocardite infecciosa, mas em alguns casos a endocardite pode não ser infecciosa. Na endocardite não infecciosa, o primeiro passo geralmente é o dano ao endocárdio. O dano expõe o colágeno subjacente e o fator tecidual, o que causa a adesão de plaquetas e fibrina, formando pequenos coágulos sanguíneos. Isso é chamado de endocardite trombolítica não bacteriana, ETNB. Pequenos coágulos e fibrina podem se desenvolver em vegetações, especialmente nas válvulas cardíacas, que as danificam e dificultam sua abertura ou fechamento. Embora a causa exata de ETNB seja desconhecida, acredita-se que um estado pró-inflamatório com elevação dos níveis de citocinas pode aumentar a formação de coágulos. Isso pode ocorrer em estados de hipercoagulabilidade, como casos de malignidade, especialmente adenocarcinoma pancreático. Outra situação em que a ETNB pode ocorrer é no lúpus eritematoso sistêmico. Esta é uma doença autoimune que envolve complexos antígeno-anticorpo e, nesse caso, eles se depositam no endocárdio e causam inflamação, levando a um tipo específico de endocardite chamado de endocardite de Liebman-Sachs. Lembre-se de que está associada a grandes vegetações, às vezes descritas como vegetações verrucosas, pois se assemelham a verrugas. Agora, a endocardite infecciosa ocorre quando patógenos alcançam o endocárdio, tipicamente nas válvulas cardíacas. Todos os dias, há oportunidades para que patógenos, como bactérias e fungos, entrem na corrente sanguínea. Mas isso não é um problema, pois eles geralmente são poucos e podem ser facilmente eliminados pelo nosso sistema imunológico. No entanto, às vezes, uma quantidade maior de micro-organismos pode entrar na corrente sanguínea, como se a pessoa tiver uma ferida aberta ou um abscesso, durante um procedimento odontológico ou cirúrgico, ou uso de agulhas infectadas. Esses micro-organismos podem circular no sangue por tempo suficiente para alcançar o coração. Um local particularmente susceptível a infecções são as válvulas cardíacas, que são supridas por vasos sanguíneos minúsculos. Na maioria das vezes, as válvulas do lado esquerdo são afetadas, sendo as mais comuns a mitral e depois a aórtica. Isso se deve a condições predisponentes, sendo o prolapso da válvula mitral a condição mais comum em países de alta e média renda, e menos frequentemente, válvulas aórticas bicúspides. Assim, nessas válvulas, colônias bacterianas, coágulos e fibrina podem também formar vegetações. Elas geralmente se apresentam na válvula mitral ou aórtica, mas o especial aqui é que podem se apresentar em qualquer superfície da válvula, embora mais comumente na superfície inferior. Vamos agora revisar os micro-organismos que podem causar endocardite. Streptococcus viridans e especialmente Streptococcus sanguinis, sendo este a causa mais comum. Eles têm baixa virulência, são encontrados na boca e normalmente só afetam válvulas que já sofreram algum dano anterior. Portanto, pense em pacientes mais velhos ou com histórico de doença valvar cardíaca após um procedimento odontológico. Isso ocorre porque o Streptococcus sanguinis usa moléculas especiais em sua superfície, chamadas dextranas, que se ligam aos agregados de fibrina e plaquetas nas válvulas cardíacas danificadas. Isso geralmente resulta em pequenas vegetações que não destroem a válvula. Staphylococcus aureus, por outro lado, é uma bactéria altamente virulenta que pode ser encontrada na pele e infecta válvulas danificadas. Elas são frequentemente introduzidas por meio de procedimentos cirúrgicos, feridas,
ou uso intravenoso de drogas, e geralmente afetam a válvula tricúspide. O Staphylococcus aureus causa grandes vegetações que podem destruir as válvulas. A seguir, temos o Staphylococcus epidermis. Um fato importante é que essa bactéria adora materiais protéticos estrangeiros, como válvulas cardíacas protéticas, o que pode ser sua melhor pista em um exame. Essa bactéria é geralmente introduzida no corpo no momento da cirurgia de válvula cardíaca e cria, literalmente, uma matriz extracelular em torno de si chamada biofilme, que permite sua aderência à válvula. Outro ponto comum de entrada no corpo é através de um catéter intravenoso infectado. O enterococcus faz parte da flora urogenital normal, mas após cateterização ou cirurgia geniturinária, ele pode escapar para a corrente sanguínea e causar endocardite enterocóxica em válvulas danificadas ou saudáveis. Outra espécie bacteriana é o Streptococcus galolyticus, anteriormente conhecido como Streptococcus bovis, que é normalmente encontrado na flora intestinal. Mas, quando há sangramento coloretal, como no caso do câncer coloretal, essas bactérias intestinais podem migrar pelo revestimento intestinal e entrar na corrente sanguínea, o que pode evoluir para a endocardite. Um fato importante para lembrar é que, no caso de endocardite por Streptococcus galolyticus, é necessário realizar uma colonoscopia para investigar câncer coloretal. Uma bactéria ainda mais comum é a Coxiella burnetii, que os pacientes normalmente contraem após exposição a animais infectados, como vacas, ovelhas e cabras. A bactéria inicialmente causa uma doença chamada febre Q, mas a infecção pode ser assintomática. O que torna isso difícil de diagnosticar é que a endocardite pode se desenvolver meses ou até anos após a infecção inicial, mas geralmente ocorre em pessoas de alto risco, como imunocomprometidos, gestantes e indivíduos com defeitos pré-existentes na válvula cardíaca, o que torna o diagnóstico complicado, a menos que haja motivo para suspeitar. As válvulas mais comumente afetadas são a mitral e a aórtica. Em seguida, um grupo de organismos associados à endocardite são os organismos ASEC, que são bactérias gram-negativas e também fazem parte da flora normal da boca e da garganta. Cada letra de ASEC representa um gênero diferente: Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella e Kingella. Costumávamos suspeitar que eram uma causa importante de endocardite infecciosa, mas pesquisas recentes mostraram que são responsáveis por apenas um pequeno número de casos. Por fim, em ocasiões realmente raras, a endocardite infecciosa pode ser causada por espécies de Pseudomonas ou Bartonella, ambas bactérias gram-negativas, ou por fungos como Cândida. A endocardite por Pseudomonas e Cândida geralmente está associada ao uso de drogas intravenosas, caso em que a válvula tricúspide é a mais comumente envolvida, enquanto Bartonella pode ser transmitida por gatos. Agora, do ponto de vista clínico, a endocardite infecciosa pode ser classificada em grupos como aguda e subaguda, com base na rapidez em que a infecção se desenvolveu. Na endocardite aguda, a infecção se desenvolve rapidamente e é mais frequentemente causada por Staphylococcus aureus, enquanto na endocardite subaguda, a infecção tem um início gradual e é mais frequentemente causada por Streptococcus viridans. As pessoas com endocardite infecciosa quase sempre apresentam febre, além de um novo sopro cardíaco resultante do fluxo sanguíneo turbulento que passa por uma válvula cardíaca danificada. Às vezes, essas vegetações podem se desprender da válvula e flutuar pela corrente sanguínea, sendo chamada de êmbolos sépticos. Lembre-se de que um êmbolo séptico do lado esquerdo do coração pode se alojar na circulação arterial do cérebro, causando um acidente vascular cerebral isquêmico, enquanto os êmbolos do lado direito podem se alojar na circulação pulmonar, como êmbolos pulmonares. Mais raramente, pode haver um êmbolo paradoxal que se desprende do lado direito passando por um desvio septal atrial ou forame oval patente. Ele entra no átrio esquerdo e, a partir daí, pode seguir para os vasos sanguíneos que suprem o cérebro, causando acidente vascular cerebral isquêmico. Agora, alguns sinais de alta relevância. Êmbolos sépticos também podem ficar presos sob as unhas, causando hemorragias em estilhaço, ou nas palmas das mãos e plantas dos pés, causando pequenas lesões planas indolores e eritematosas, chamadas lesões de Janeway. Os patógenos também podem desencadear uma reação imunológica onde os complexos antígeno-anticorpo formados podem se depositar em diferentes partes do corpo. Nos dedos das mãos e dos pés, esses complexos podem levar a lesões dolorosas, vermelhas e elevadas, chamados de nódulos de Osler. No olho, esses depósitos podem levar às manchas de Roth.
Para os exames, lembre-se de que às vezes esses depósitos podem atingir os rins, levando a glomerulonefrite, caso em que o indivíduo pode apresentar oligúria e níveis elevados de ureia e creatinina sérica. O diagnóstico de endocardite infecciosa é baseado nos critérios de Duke, que levam em consideração a apresentação clínica, culturas de sangue para dados microbiológicos e ecocardiografia. Para os exames, lembre-se de que encontrar a causa geralmente envolve a obtenção de várias culturas de sangue. Em seguida, lembre-se de que, se as culturas de sangue forem negativas, o culpado pode ser um dos seguintes: Coxiella burnetii, Bartonella, uma bactéria do grupo ASEC ou fungos como Cândida. A ecocardiografia também pode ser usada para visualizar o coração e procurar vegetações ou pistas mais sutis, como o movimento anormal das válvulas. Também é importante prevenir a endocardite infecciosa, especialmente entre grupos de alto risco, como pessoas com válvulas cardíacas protéticas ou histórico de endocardite. Antes de procedimentos dentários, às vezes recomenda-se antibióticos para essas pessoas, especificamente a amoxicilina. Lembre-se de que alguns desses micro-organismos que causam endocardite vivem na boca. Resumo. Bem, em um rápido resumo, a endocardite é uma inflamação do endocárdio que pode afetar as válvulas cardíacas, o endocárdio mural ou válvulas protéticas. A endocardite geralmente é causada por uma infecção microbiana, mas em alguns casos também pode ser não infecciosa. A endocardite não infecciosa é causada por danos ao endocárdio, o que provoca pequenos coágulos sanguíneos que formam vegetações nas válvulas, sendo chamada de endocardite trombótica não bacteriana, ETNB. Isso pode ocorrer em estados de hipercoagulabilidade, malignidades ou lúpus eritematoso sistêmico. Agora, na endocardite infecciosa, micro-organismos alcançam a corrente sanguínea e atacam o endocárdio, o que geralmente afeta as válvulas do lado esquerdo, e especialmente a válvula mitral. Lembre-se, no uso de drogas intravenosas, a válvula tricúspide está em risco. A endocardite infecciosa é geralmente causada por streptococcus do grupo viridans, de baixa virulência, que atacam as válvulas que já sofreram algum dano prévio. Outras causas incluem Staphylococcus aureus, que pode afetar válvulas danificadas, e Staphylococcus epidermidis, que afeta válvulas protéticas. Na endocardite por Streptococcus galolíticos, lembre-se de verificar para câncer de cólon. Coxiella burnetii pode causar endocardite meses a anos após a infecção inicial. Em seguida, lembre-se de que ASEC, Bartonella, Cândida e Coxiella são negativos na cultura. Clinicamente, os indivíduos apresentam febre, hemorragias em estilhaço, lesões de Janeway, nódulos de Osler, manchas de Roth e às vezes até glomerulonefrite. Culturas de sangue, bem como ecocardiografia, são necessárias para o diagnóstico. Agora, voltando aos nossos casos. Alex chegou com febre acompanhada de calafrios e fadiga. No exame clínico, suas unhas apresentavam hemorragias em estilhaço e lesões de Janeway. Ambos esses sinais são consistentes com endocardite. Agora, Alex também tinha algumas marcas de agulhas no antebraço. Isso é consistente com o uso de drogas intravenosas. As culturas de sangue mostraram que Alex tinha uma infecção por Staphylococcus aureus, e a ecocardiografia mostrou que a válvula tricúspide estava danificada. Assim, Alex tem endocardite infecciosa causada por Staphylococcus aureus e associada ao uso de drogas intravenosas. Depois, temos Maria, que chegou com febre e a mesma lesão consistente com endocardite que Alex tinha. Na ausculta, havia um sopro cardíaco. Agora, considerando que Maria tem um histórico de endocardite, isso significa que suas válvulas cardíacas podem estar danificadas. As culturas de sangue mostraram que Maria tinha uma infecção por Streptococcus viridans, o que faz sentido, já que ela mencionou que esteve no dentista há cerca de 2 semanas. A ecocardiografia mostrou pequenas vegetações na válvula mitral. Então, Maria tem endocardite infecciosa causada por Streptococcus viridans e, no caso dela, endocardite infecciosa após um procedimento dentário.